Meus amados, o tema da mensagem de hoje é o que está escrito aqui no telão. O que está escrito aqui no telão? Mais alto, por favor. A maior de todas as alegrias. Aí você vai dizer, mas Bispo Gerson, tem isso, alegria, alegria. A pessoa comprou um carro novo, ela fica o quê? Fica alegre. É uma alegria que ela tem, porque ela comprou um carro novo, não é verdade? A pessoa comprou uma casa, saiu do aluguel, comprou a casa própria, ela fica como? Fica alegre. Ela recebe uma boa notícia, né? Recebe uma boa notícia. Poxa, como a mãe e a tia, a criança está curada, a pessoa fica como? Fica alegre, naturalmente. N coisas podem acontecer na sua vida e que você venha ficar alegre, outras mais alegre ainda, mas existe uma que está acima de todas e o Senhor Jesus nos mostra. Muitos já ouviram estes versículos que eu vou ler e vou estar mostrando outros também, e algo que vai abrir os teus olhos para a coisa mais importante da sua vida. Versículo 17 em diante aí do capítulo 10 de Lucas, aqui no telão aparece também, você pode ler aí na sua Bíblia também. Diz assim: então regressaram os 70 apóstolos, né, de Jesus, os 70 discípulos, possuídos de quê? De alegria, dizendo, por que eles estavam alegres? Olha o que eles dizem: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olhem para mim, por favor. Isso era algo inusitado aos discípulos, nunca ninguém fizera tal coisa. Havia exorcistas ambulantes na época e tal, mas que não resolviam o problema, não libertavam, na verdade, a pessoa, tentavam amenizar a situação e seguravam daqui e dali, e o espírito se escondia, a pessoa aparentemente voltava ao normal, mas libertar, não. Jesus deu aos discípulos, e a todos nós também, autoridade para que eles fizessem tal coisa, para que eles saíssem, os 70, de dois em dois, a curar enfermos, a pregar o Evangelho, a libertar as pessoas dos demônios. Depois de alguns dias eles voltam felizes, maravilhados, alegres, porque os demônios estavam se submetendo a eles por causa do nome de quem? De Jesus. Então eles estavam alegres por causa daquilo. Mas ele lhe disse, ele quem? Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei o que, amados? Autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Diga, nada vai me causar dano. Não estamos no propósito da proteção, sim ou não? Vamos usar da autoridade que Deus nos deu. Diga, nada vai me causar dano. Em nome de Jesus. Verso 20, aí Jesus diz para eles assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Eu pergunto, olha para mim aqui, os espíritos submeterem a eles, era algo extraordinário, sim ou não? Sim. Talvez hoje, aos teus olhos, não pareça ser tão extraordinário assim, pelo fato de você saber que isso acontece, enfim, que em nome de Jesus os demônios se submetem, você já viu isso aqui na igreja, enfim, mas para eles daquela época nunca haviam visto, então eles estavam realmente maravilhados daquilo estar acontecendo, alegres, mas Jesus chama a atenção deles para isto: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque, leia em voz alta comigo, porque o vosso nome está rolado nos céus. Só vocês, porque o vosso nome está rolado nos céus. Olha para mim, por favor, em nome de Jesus, todos. Jesus não estava dizendo que aquilo não era importante. Jesus não estava dizendo que eles não poderiam estar alegres porque aquilo estava acontecendo. Aquilo o quê? Dos demônios saírem, amém? Aquilo era importante, trazia alegria, como os milagres na sua vida trazem alegria, sim ou não? Ou não? Quem não fica alegre quando um milagre acontece? Todos ficamos, não é verdade isso? Sem dúvida.
Mas o que o Senhor Jesus queria mostrar para eles e quer mostrar para nós é o seguinte: olha, a maior de todas as alegrias não é subjugar os demônios, não é curar os enfermos, não é resolver um problema. Por pior que ele pareça, por mais problemático que seja uma pessoa e você pode ajudar, ou você foi ajudado pela fé em Jesus, o mais importante ou a maior de todas as alegrias é ter o nome arrolado nos céus. Aonde, bispo? É ter o nome no livro da vida. Aí você pergunta, por que Jesus estava dizendo isso para eles? Porque quem tem o nome no livro da vida, meu amado, é livre de algo tão terrível que eu mostro para você. Vá lá em Apocalipse capítulo 20 agora, por favor, lá no final da Bíblia, no último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, verso 12 em diante, está aqui no telão também. Isso daqui é a visão que Deus deu, o próprio Senhor Jesus deu a João, tá? Deus deu essa visão a ele. Para quem não sabe, Apocalipse quer dizer o que, igreja? Revelação. Então, Deus já deu a revelação, já revelou o que vai acontecer, tá certo? Que já está certo que vai acontecer. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do quê? Do trono. Atenção ao detalhe aqui. Então se abriram o que, igreja? Livros, no plural. Livros foram abertos. Ainda outro livro, no singular, um só. Qual livro? Qual o nome desse livro? O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo o quê? As suas obras. Olha o detalhe aqui, conforme o que se achava escrito aonde? Nos livros. Só tem julgamento para quem o nome está nos livros. Não há julgamento para quem o nome está no livro da vida. Amém? É nesse livro que nós temos que ter o nosso nome. Há livros e há o livro. O nome do livro qual é? O livro da vida. Então todos serão julgados, todos quantos não têm o nome aonde? No livro da vida. Veja comigo o versículo 13, o que está escrito? Deu mar os mortos que nele estavam. Quando ele fala deu mar, ele está aqui querendo indicar que não importa onde a pessoa morreu, como aconteceu, se foi no mar, se foi na terra, enfim. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, como é que está escrito aí, igreja? Um por um, segundo as suas obras. Você pode olhar para mim aqui, por favor? Alguém diria, mas bispo Gerson, é demais achar que Deus vai perder tempo um por um. Deus não vai perder tempo, porque os salvos já estarão com Deus. Amém? Não há julgamento para os salvos. Já estarão com o Senhor Jesus em glória. E lembre-se que Deus não perde tempo. Para Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Para Deus, 1000 anos é como quantos dias? Um dia. Para Deus, 1000 anos é o que, igreja? Como um dia, está escrito na Bíblia isso. Tanto no livro dos Salmos, como Pedro ratifica tal afirmação. Então, 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia é como 1000 anos. E Deus vai ter todo o tempo do mundo. Ele tem todo o tempo do mundo. E Deus vai fazer questão de abrir os livros para mostrar. Se o teu nome, se o meu nome estiver em um daqueles livros para julgamento, você pode estar certo de uma coisa, é porque perdeu a salvação, é porque não está salvo. Deus simplesmente, por ser justo juiz, preste atenção, por ser justo, Ele vai fazer questão de mostrar o seu histórico, porque eu imagino quantas pessoas não irão indagar, não irão interpelar, mas Senhor, eu estava na igreja, Senhor, eu dava o dízimo, mas Senhor, eu dava oferta, mas Senhor,
Eu estava lá, eu cantava, eu fazia, eu até orava pelos outros. Sim. Mas não tinha vida com Deus, não levava a sério as coisas de Deus. Amém? Não leva a sério. Olha o que tem de pessoas que estão aqui sempre, me ouvem falar e a palavra entra por um lado e sai pelo outro. A gente usa de argumento e tal, mas não convence, não adianta. E sabe por quê? É o que eu conversava um dia desse com a minha esposa, porque aconteceu com essa pessoa, a pior coisa que pode ocorrer dentro do ser humano, é a pessoa achar que é convertida. A pior coisa que tem é isso, quando a pessoa acha que é. Então não adianta você falar, porque ela já acha que é. Tudo ela acha que não é para ela. Tudo que você diz, eu não preciso disso, isso não é para mim. Isso é para fulano, é para Beltrano e tal. Entende o que eu estou dizendo? Porque ela acha que é convertida. Aí é problema, não tem como Deus trabalhar nessa pessoa, porque ela acha que já é. Então muitos vão, Senhor, mas vão querer argumentar, e Deus simplesmente vai fazer o quê? Tá bom, vou abrir o livro aqui para você, está aqui a tua história. Olha aqui o que você foi. Porque nada está em oculto aos olhos de quem? De Deus. Você pode ocultar de quem está ao seu lado, à direita, à esquerda, atrás, na frente, quem dorme com você, enfim, seu marido, sua esposa. Mas você não pode ocultar nada de quem? De Deus, porque Ele é quem sonda mente e coração. Há pessoas que aqui dentro da igreja, você olha para ela e diz, pô, essa pessoa é um santo, é uma santa. E Deus fica dizendo, se Ele soubesse... É ou não é verdade? Mas eu sei quem é a pessoa. Deus sabe quem é, cada um, ou não sabe. Tudo está nos livros. Então serão julgados, cada um conforme as suas obras. Olha aqui os seus atos, o que você fez, deixou de fazer, quem você foi, enfim, quem você é. Por isso que você está indo para o inferno. Aí diz assim, versículo 14, você pode ler comigo em voz alta, por favor? Então... a morte e o inferno foram lançados para onde? Para dentro do lago do fogo. Sabe o que quer dizer isso? Que o inferno não é o pior lugar, não. O inferno é só uma antessala, só de preparação. Sério, já é lugar de sofrimento. O inferno foi lançado para dentro da onde, igreja? Do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que é a segunda morte? O lago de fogo. Ser lançado no lago de fogo. Que lugar é esse, bispo? É onde a Bíblia diz, é a morte que não morre. Já está morto. Ah, eu quero morrer. Não, você já está morto. Porque a nossa alma, ela é eterna. O que não é eterno é esse corpo. O espírito é o fôlego da vida, volta para Deus. O espírito é o que te faz ser inteligente, pensar. Diferente do animal. O animal é corpo, alma e só. O ser humano é corpo, alma e espírito. A alma é o quê? É você, é a sua essência. Por que você sente dor? Porque há em você uma alma. Há em você uma alma. Por que você consegue pensar nas decisões que você vai tomar? Porque há em você o Espírito, amém? O Espírito, é o fôlego que Deus sopra em alguém, Deus concede o Espírito, a Bíblia diz que este volta para Deus. A sua inteligência, o animal não consegue ser inteligente. Às vezes a gente fala, meu Deus, como esse animal é inteligente. Não, não é, você sabe disso. Ele foi ensinado, então ele faz aquilo conforme ele foi ensinado. Amém, igreja? Os impulsos de um são de um jeito, os impulsos de outro são de outro. Por isso que quando uma pessoa age de forma impulsiva e tal, tem o costume de dizer assim, fulano parece um animal, pô. É ou não é verdade? Ou seja, age sem o quê? Sem pensar. Age sem pensar. Tanto é verdade isso que às vezes a pessoa cria o cão dela, a vida inteira e tal, enfim, nunca houve situação nenhuma, de repente aquele cão é o que dá uma mordida na pessoa, um dia. Quantos casos a gente não já viu aí? Sim ou não, pessoal? Ou é mentira o que eu estou dizendo para você? É, igual uma senhora que foi com o rosto todo deformado, o cão acabou com a cara dela. Por quê? Porque ele não pensa, mas você pensa.
E mesmo o ser humano pensando, faz tanta coisa aí que só é misericórdia, que aí você diz, parece um animal mesmo. É ou não é? A sua alma é a sua essência, é quem você é realmente, é quem você é o que te faz sentir alguma coisa, é a sua alma. Se você morre, pode bater em você, pode fazer o que for, você não sente dor, porque não tem mais a alma em você. Amém? Morreu. Compreende o que eu estou falando? Só ficou o quê? O corpo. Isso aqui passa, com o tempo vai acabando. Isso aqui pode, com o tempo, adoecer. Isso aqui pode, com o tempo, enfim, vai surgindo complicações, se a gente não cuidar direito, se não tratar direito. É verdade ou é mentira? É verdade. É corpo. Amém? Igual o carro, não faz as revisões direitinho, não. E mesmo fazendo, daqui a um tempo, você tem que passar ele para frente. É ou não é verdade? Porque tá velho, tá brabo. Amém, igreja? É o corpo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. É o lugar onde Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. Jesus quem falou, haverá choro e ranger de dentes. Quem vai para esse lugar? Todos quantos os nomes estão nos livros. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a morte eterna. Aí você pergunta assim, bicho, mas qual é a primeira morte? A primeira morte é essa que pode acontecer com qualquer um de nós. Deu um piripaque, parou o coração, vai acontecer o quê? Morre. Essa é o quê? A primeira morte. Essa todos podem passar. Todos podem passar pela primeira morte. Mas se o teu nome estiver nos livros, você vai participar também do quê? Da segunda morte, que é a morte eterna. O que é morte? A ausência de Deus. Morte, espiritualmente falando, biblicamente falando, é a ausência de Deus. Deus ausente da sua vida para sempre, sofrendo no fogo eterno para sempre. É a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15, toda a igreja pode ler em voz alta, com força comigo agora, por favor. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Olha para mim aqui, meus amados. Quando Jesus disse lá para os discípulos, quando ele disse, tá bom, vocês estão alegres porque os demônios se vos submetem pelo meu nome. Legal, bacana. Mas eu quero dizer para vocês que a alegria maior de vocês não tem que ser essa. A alegria maior de vocês é porque o nome de vocês está em que livro, pessoal? No livro da vida. E se vocês mantiverem o nome de vocês no livro da vida, vocês serão livres do lago de fogo. Ou seja, que é a segunda morte, que é a morte eterna, que é o sofrimento eterno. A segunda morte é o sofrimento eterno, que você não quer, que eu não quero. Então Jesus estava dizendo para eles, essa é a maior alegria que o ser humano pode ter, a alegria da salvação. E você só a tem quando você coloca isso em primeiro lugar na sua vida. Enquanto na sua vida o mais importante forem as bênçãos, e você depender das bênçãos para você sentir-se alegre, então você será aquela pessoa que terá apenas momentos de alegria. Aconteceu um milagre, aí você se sente o quê? Alegre. Não aconteceu o milagre, você se sente como? Triste. Porque você depende do milagre. Eu não dependo do milagre. Tem muita coisa que eu estou pedindo a Deus, que eu quero que Deus faça, que eu gostaria muito que Ele fizesse, que eu estou lutando com Deus em oração. Muitas já aconteceram, outras ainda não. Nem por isso eu estou triste. A alegria de Deus está em mim. Por quê? Porque a minha prioridade é o seguinte, eu quero o meu nome aonde? No livro da vida. Eu quero estar salvo. Isso é o mais importante. Mas bispo, eu tenho muitos projetos que eu quero conquistar. Amém. Graças a Deus. Lute por eles, mas lute estando como? Salvo. Porque pode ser que nós não tenhamos tempo de alcançar. Aí você pergunta, mas não ter tempo para alcançar, como assim? Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja? Eu quero ir junto. E você? Ou você vai dizer, Senhor, não quero ir não quero ir porque eu tenho que conquistar isso aqui ainda. Você vai fazer isso? Não.
Não, você não vai fazer isso. Ou me leva para a glória, o lugar que não haverá pranto, dor, maldição, demônio, só haverá alegria. Amém? É para lá que eu quero ir, que a minha alma almeja, deseja ir. É lá que eu quero que esteja a minha alma eternamente, e não na segunda morte, que é o quê? O que é a segunda morte, igreja? O lago de fogo. Não é morrer só, apagou, não tem mais dor. Não, é dor eterna. É o lago de fogo. É a morte que não morre, como está escrito. Preste atenção, meus amados. Lute por tudo que você quiser, mas lute salvo. Porque pode ser que a nossa jornada aqui seja interrompida. Pode ser que a gente morra. Então eu quero morrer como? Salvo. Com o meu nome aonde? No livro da vida. Alguém diria assim, mas bispo, às vezes eu sofro tanto por causa da fé em Jesus. Sou perseguido, pessoas riem de mim. Pessoas nem querem minha amizade porque eu sirvo Jesus. Poxa, às vezes surgem problemas na minha vida, perdas, decepções, dissabores, lutas que eu nem esperava. Uma coisa que às vezes estava indo tão bem, de repente do nada deu um problemão, eu perdi aquilo. Poxa, aí já vem na minha cabeça sair fora e tal, porque não vale a pena. Deixa eu mostrar para você como vale a pena. Ainda que o maior tipo de sofrimento que eu tenha que sofrer nessa vida, que eu tenha que passar, mas como vale a pena eu manter o testemunho de Jesus. Volta aí em Apocalipse capítulo 6, só voltar um pouquinho aí. Capítulo 6, verso 9. Diz assim, olha o que Deus mostrou a João, a revelação do que vai acontecer. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo da onde, igreja? Não ouvi, da onde? Do altar de quem? De Deus. As almas. Lembra que eu falei da alma instantes atrás? A alma é o quê? É a sua essência, quem você é. É você mesmo. Amém? É o que você é de fato. Você vê, às vezes uma pessoa pode ser muito linda por fora, mas é uma pessoa que ela mesma se considera horrível, porque a sua alma é triste, é amarga. Sim ou não, igreja? Na verdade, é depressiva, angustiada. Não é a aparência que mostra o que é a pessoa. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas de quem, igreja? Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olhem para mim aqui, por favor. Deus fez João ver um grupo de pessoas. Que pessoas eram essas? Pessoas que estavam salvas. Amém? Salvas. Cujas almas estavam diante do altar de quem? De Deus. Então Deus faz com que ele veja que o fato daquelas pessoas terem sustentado a fé no Senhor Jesus, porque essas pessoas morreram por causa da fé em Jesus, passaram pelos piores problemas que alguém possa imaginar, porque foram torturadas e alguém lhes dizia, não vai negar a fé em Jesus, e essas pessoas diziam o quê? Não vou negar, não vou negar. Mas você está com fome, eu não vou negar. Não, mas você está com sede, eu não vou negar. Mas você vai morrer, eu não vou negar. Então morre. Para Deus, a maneira que a pessoa vai morrer é de menos, pessoal. É de menos. Para Deus, o que importa não é a forma que você vai morrer. Para Deus, o que importa é para onde você vai. Amém? Para onde você vai quando você morrer? Amém? Para onde você vai? Para onde eu vou quando nós morrermos? Então ali estavam almas de pessoas que mesmo em meio às ameaças, em face à morte, elas não negaram a fé em quem? Em Jesus. Mantiveram firmes a fé, como você tem visto no Oriente Médio isso acontecer constantemente.
pessoas que querem manter a fé em Jesus e estão sendo degoladas, decapitadas. Nós faríamos o mesmo que essas pessoas? Procederíamos da mesma forma? Será que nós, eu me incluo também, nós amamos de fato ao Senhor Jesus, tal qual aquelas pessoas? Que ameaçadas pelos endemoniados pertencentes ao islamismo, ao Estado Islâmico, com a faca no pescoço, não dizem, eu nego Jesus, não, mas dizem, eu amo Jesus. Está aqui. Por que Deus está mostrando logo o caso? Você encontra em Apocalipse, por exemplo, fala a respeito dos 144 mil salvos. Quem são esses? São judeus. São judeus, salvos. Está certo? 144 mil. Logo adiante, a Bíblia fala de milhares e milhares que Deus mostrou a João, de todos os povos, nações e línguas. Somos nós. Amém? Diante do Senhor, os que conquistaram a salvação. E aqui, neste selo, Deus faz questão de mostrar logo aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Por quê? Aí você pergunta, bicho, por que Deus mostra logo esses que morreram por causa da palavra de Jesus? Porque se existe uma coisa que normalmente todo mundo tem medo, se chama morte. Sim ou não? Veio notícia lá no trabalho, olha, vai ter um corte aí. Você fica até meio com medo. Pode ser que você seja mandado embora. De repente até foi. Deus vai te dar um melhor em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém, igreja? Sim. Pode estar certo. Deus vai abrir uma porta para você. Fica tranquilo. Mas você, é natural do ser humano, você sente um medo. Não é verdade? Um exame tal que mostrou um certo problema, você fica meio com receio, com medo. Mas quando fala de morte, aí a pessoa já meio, é ou não é verdade? Já é outra coisa, ninguém quer morrer. Não é assim, pessoal? Ouçam isso, em nome de Jesus. Deus está falando de morte aqui, colocando a pior coisa aos olhos dos homens. O que Deus está querendo dizer? Olha bem nos meus olhos aqui. Deus está querendo dizer para cada um de nós o seguinte, meu filho: por maior que seja o sofrimento, por mais terrível que seja o que está se levantando contra você, mantenha, sustente o testemunho. Sustente o testemunho. O que o diabo quer é que você não sustente o testemunho de Jesus, que você não sustente a sua fé. Para quê? Para que o teu nome não esteja em qual livro? No livro da vida, mas esteja nos outros livros. Nos outros. E quem tiver o nome nos outros livros já está perdido. Não tem salvação. Mas quem tem o nome no livro da vida, Jesus deu a garantia, meu amado. Jesus disse, porque o nome de vocês está no livro da vida, então vocês serão livres do lago do fogo. Quem tem o nome no livro da vida, não será lançado no lago do fogo. Pode morrer tranquilo, meu amado. Você não quer morrer, como eu também não quero, não. Gostaria que Deus me usasse muito ainda para ganhar muitas almas, em nome de Jesus. Amém? Mas, se tiver de morrer, amém. Que eu morra como? Salvo. Que você morra salvo, com o nome no livro da vida. Aquilo que a gente fala, tem gente que tem o nome aí em tudo quanto é lugar, na internet, e falam dela, em outdoor, em comerciais, mas o nome não está no livro da vida. No dia do juízo, meu amado, não tem conversa. Quando alguém quiser argumentar, mas Senhor, você quer que eu abra o livro para você? Na tua página aqui da tua vida, eu vou te mostrar então. Se quiser argumentar, com Deus não tem argumentação, porque tudo está sendo anotado. Amém? Tudo está sendo anotado. Vigiemos em nome de Jesus. Por que eu estou trazendo essa mensagem à igreja? Porque nós estamos no início do ano, e eu quero que você lute sim por tudo que você almeja e deseja para a sua vida. Mas, acima de tudo,
que você esteja salvo, que você priorize isso. Venha o que vier, não importa. Aconteça o que acontecer, a perseguição que eu sofrer, não importa. Eu vou manter, vou sustentar o meu testemunho. Alguém diria assim: bispo, mas essas pessoas cujas almas estavam lá, diz que eram as almas simplesmente, mas não diz se elas falavam, se elas pensavam, se tinham alguma coisa. Veja o versículo 10, só para fechar a mensagem. Clamaram em grande voz dizendo, quer dizer que eles falavam, amém? Clamavam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Digam graças a Deus. Ou se ele não está dizendo que eles estavam atormentados, mas repousando. Amém, igreja? Não estavam atormentados pelo diabo, não estavam perturbados, não estavam gemendo de dores, mas clamando a Deus: Senhor, está chegando a hora, já o Senhor vai, fazer justiça e tal. É você mesmo que vai ser salvo. Amém? Não pense que, eu vou morrer, não serei mais eu mesmo. É você, é a sua alma. A sua alma é eterna. Não troque os 100 anos, 80, 90, 100 e pouco que você possa viver aqui, pela eternidade que está pela frente. Garanta a sua eternidade com Deus, independente do tempo que você vai viver aqui. Garanta a sua vida com Deus, estando salvo, em nome de Jesus. Amém? Se você está aqui e diz assim: bispo, eu entendi a palavra, e eu quero fazer parte desses aí, que independente de qualquer coisa, vão sustentar o testemunho de Jesus. Aconteça o que acontecer nesse ano, bispo, eu vou manter firme a minha fé no Senhor Jesus, porque se eu morrer, o Jesus voltar, o meu nome vai estar onde? No livro da vida. Se você crê, dê um aplauso para Jesus, de todo o coração.